paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Amém? Desejo a todos vocês aí um dia abençoado, um dia de paz, de tranquilidade, um dia que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua casa, sobre a sua família e que te traga paz. Amém? Estamos mais uma vez aqui para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, e você, querido, é o nosso convidado. Então, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que estiverem participando aqui conosco, amém? Aproveito também essa oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também à sua esposa, pastora Aline, aos seus filhos, à nossa pastora Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, como também ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então, querido, não perca tempo, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos nós. Amém? E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema ao qual eu quero compartilhar com você. E esse tema diz: a luz do mundo. Esse tema é um tema muito interessante, é um tema que nós precisamos ter conhecimento acerca dele, para nós termos um entendimento aonde nós somos inseridos quando Jesus diz que ele é a luz do mundo. E eu e você estamos aonde dentro dessa inserção, dentro desse dito de Jesus, que ele é a luz do mundo, e eu, você que somos cristãos, aonde que estamos? Mas, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos orar para entregar esse momento nas mãos do Senhor, para, querido, que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, e eu tenho certeza que seja o desejo de Deus também para a sua vida, querido, nesse dia de hoje. Então, aí onde você estiver, que você puder, curva a sua cabeça, e nós vamos orar para entregar esse momento nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, primeiramente, Pai amado, eu quero te agradecer pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que tu nos concede. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo alimento que chega em nossas mesas. Eu quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado, Senhor. Principalmente aqueles que passam por despercebidos, sem que nós possamos até ver. Mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te peço também, Senhor, que tu tome em tuas mãos esse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai, nesse dia, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, você diga amém. E o Senhor também colocou um texto para que eu viesse compartilhar com você acerca desse estudo que nós vamos falar à luz do mundo. E o Senhor me levou ali no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 até o 16, e a palavra de Deus diz assim para mim e para você: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse esse estudo com você nesse dia de hoje, que, como eu te falei, está ali no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 16. E quando nós lemos um texto como esse de Mateus 5, aqui nos cabe uma pergunta para mim e para você. Será que nós transmitimos a luz de Jesus Cristo por onde nós passamos? É uma pergunta que nos cabe diante disso que nós lemos. E diante dessa pergunta, eu entendo que uma boa resposta
acerca de que se a luz de Jesus Cristo tem sido transmitida através das nossas vidas, por onde nós passamos, eu acho que a resposta seria qual? Essa resposta seria através do nosso testemunho como cristão. Eu acredito que o nosso testemunho de vida, ele fala muito alto acerca disso que nós estamos estudando aqui hoje. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Jesus disse aos seus discípulos que eles e nós, eu e você que somos cristãos, nós somos a luz desse mundo. E a primeira coisa, querido, que nós temos que entender é que temos de darmos o quê? Um bom testemunho por onde nós passamos. Eu e você, por onde quer que nós venhamos a estar, por onde quer que nós venhamos a passar, nós temos que dar um bom testemunho de vida. E da mesma forma, querido, que a natureza, ela tem o propósito de revelar a grandeza de Deus e o seu poder. Nós cristãos, eu e você, nós temos com o nosso testemunho, nós temos que fazer a mesma coisa. O que, irmão Gilson? Revelar a glória de Deus através das nossas vidas. E isso tem que ficar bem claro para todos nós nesse dia de hoje, que todas as coisas elas foram criadas por Deus, foram feitas para Ele, para a glória dEle. E no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 16 até o 18, nos diz acerca disso, para que nós venhamos a ficar bem entendido acerca dos que estamos estudando aqui hoje, a luz do mundo que é Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio primogênio dentre os mortos. Para quê? Para que em tudo tenha o quê? A preeminência, a grandeza de Deus sobre ele. E um exemplo, quando lemos aqui Colossenses 1, do versículo 16 ao 18, podemos tomar como exemplo o sol. O sol, ele nasce no horizonte e a sua luz brilha com tanta força que atravessa o quê? As nuvens e ilumina toda a terra. E tudo isso para quê? Para revelar a glória do Senhor. E o salmista nos diz também na palavra de Deus acerca disso, de que nós estamos estudando aqui hoje, no Salmos 19, versículo 4 e 6, a palavra de Deus nos diz claramente acerca disso. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até o outro. Nada escapa ao seu calor. E isso aqui que nós lemos em Salmo 19 é a pura verdade, querido, porque nada escapa do calor do sol. É verdade ou não é verdade? Quando ele se apresenta, quando ele nasce, nada escapa do calor dele. E o que mais me chama a atenção aqui nesse texto é que nada foge do calor do sol, sim. E eu fico pensando que nós também, querido, eu e você como cristão, que estamos na luz de Cristo, devemos deixar que a luz dele brilhe através de nós, por onde nós passarmos. Acerca desse exemplo do sol, quando o sol passa, querido, todos sentem a sua presença. E aqui nos cabe uma pergunta para mim e para você. E quando nós passamos, será que as pessoas elas sentem a nossa presença? Será que elas se sentem bem ao nosso lado? Será, querido, que nós transmitimos a presença de Deus por onde nós passamos? Hoje, querido, nesse estudo de hoje, acerca da luz do mundo, nós precisamos refletir sobre isso, meu irmão. Pois foi o próprio Jesus que disse que os seus seguidores são a luz do mundo, e eu e você somos um seguidor de Jesus.
E essa luz, ela não pode ficar escondida ou apagada nas nossas vidas. Ela precisa brilhar através do que? Das nossas boas obras, para a glória do Senhor, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Então, querido, nós não podemos deixar que o nosso mau comportamento, o nosso mau exemplo, a nossa ingratidão, raiva, mágoa, ou qualquer outro tipo de mau comportamento apague a luz de Cristo nas nossas vidas e por onde nós vamos passar, por onde nós passamos. Mas aí talvez, querido, você esteja em guerra. Mas como eu vou conseguir evitar o pecado e ser luz para as pessoas por onde eu passo, se eu ainda tenho tantas áreas da minha vida que não consigo mudar? Talvez você possa estar passando por um problema desse, esteja com a sua mente meia confusa acerca disso, de como você vai ser luz do mundo para as pessoas, como você vai ser luz do mundo por onde você passar. Mas a resposta, querido, para a minha vida e para a sua vida, ela é muito simples. Primeiramente, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus. Nós temos que pedir perdão e nos humilharmos diante do nosso Senhor. E se nós fizermos isso, o que vai acontecer, querido, na minha vida e na sua vida? A graça do Senhor, ela vai nos capacitar a nós mudarmos de vida e ser a luz que Cristo quer que nós venhamos a ser por onde nós passamos. E quando nós falamos acerca disso, querido, o rei Davi, ele nos dá um bom exemplo acerca disso que estamos falando aqui hoje. A Bíblia nos mostra, querido, que ele cometeu pecados graves e tomou atitudes irresponsáveis. Nós sabemos disso. Eu e você, nós sabemos disso, que o rei Davi, né, ele pecou, ele tomou atitudes irresponsáveis na vida dele. Mas o que nós não podemos esquecer, sabe o que é? É que ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. É isso mesmo. O rei Davi, mesmo antes dos graves pecados, das suas atitudes irresponsáveis diante do Senhor, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E não porque ele merecia, querido, mas sim porque ele se arrependeu profundamente de tudo que ele fez e mudou as suas atitudes. E não permitiu que os seus fracassos e os seus pecados fossem maiores do que a sua fé e a sua comunhão com o Deus Todo-Poderoso. O pecado, querido, ele sempre nos levará para longe da presença de Deus. O inimigo das nossas almas, é isso que ele quer, que a gente cada dia peque mais, para cada dia nós estarmos mais distantes da luz do mundo, para que cada dia nós estejamos mais distantes do nosso Senhor. Mas quando, querido, nós abrimos o nosso coração e confessamos as nossas falhas e os nossos pecados, o que acontece nas nossas vidas? A luz do Espírito Santo ilumina a nossa vida e nós voltamos a sentir o quê? A alegria da salvação e a presença do Senhor nas nossas vidas novamente. E há exemplo para você, querido, no livro de Salmos 32, versículo 3 e 5. Isso fica bem claro para mim e para você, quando o rei Davi escreveu: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava e tanto gemia. Então vê, querido, enquanto Davi escondia os seus pecados, o corpo dele definhava e ficava gemendo. E aí o que ele fez, que nos diz no versículo 4, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Olha que coisa linda, querido. No versículo 5 ele diz, confessei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E foi por isso, querido, que ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu diante de Deus o pecado dele. Ele reconheceu diante de Deus as suas culpas. E o que ele fez? Ele confessou diante do Senhor os seus pecados, as suas transgressões, as suas atitudes erradas.
A luz, querido, aparece em diversas passagens da Bíblia e, de forma geral, ela indica a genuína presença de Deus através de quê? Através da verdade, através da felicidade, através da justiça, da bondade e das bênçãos de Deus e da salvação de Deus para nossas vidas. Como também, querido, o deleite de Deus para conosco. Quando vamos, querido, em Salmos 27:1, a palavra de Deus nos diz um pouco acerca disso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então, se o Senhor é a minha luz, a sua luz, a minha salvação e a sua salvação, a quem temeremos, querido? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recarregarei, querido. Quando vamos em Salmos 36, versículo 9, também a palavra de Deus, querido, nos diz acerca disso que estamos estudando. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então, na luz de Jesus, nós veremos a luz. Na luz de Jesus, nós seremos luz aqui nessa terra. E se você, querido, estudar a Bíblia, você vai ver várias passagens falando acerca da luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5, declara que Deus é a luz e que Cristo é o quê? A manifestação plena dessa luz. Por isso, querido, foi que o próprio Jesus se apresenta dizendo em João 8,12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas terá luz. Então, se eu e você andarmos com Jesus, andarmos na palavra de Jesus, como ele é luz, nós seremos luz também aqui nessa terra. Contudo, querido, a luz de Deus manifestada em Jesus é também refletida nos redimidos. E quem são os redimidos? São aqueles que receberam o perdão de Jesus, tanto coletivamente como igreja, como individualmente. E daí, querido, vem a declaração de Jesus em Mateus 5,14, que ele fala, vós sois a luz do mundo. O Senhor está dizendo para mim e para você, em Mateus 5,14, que nós somos a luz do mundo. Amém? E isso significa que os cristãos não são luz em si mesmo. Quando nós vamos, querido, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8, nos diz, na verdade, eles são luz no Senhor, andais como filho da luz. Então, eu e você, querido, nós somos filhos da luz que está em Cristo Jesus. E o que entendemos aqui em Efésios 5:8, que nós cristãos nós não somos a fonte da luz, mas sim, querido, nós somos o quê? Transmissores da luz aqui nessa terra. Eu e você, nós somos transmissores da luz de Cristo aqui nesse mundo. Quando Cristo declarou, querido, ser a luz do mundo, ele mesmo explicou em João 8,12, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui, querido, fica bem claro que ele diz que seus seguidores recebem a luz dele para que possam andar com a luz dele aqui nessa terra. Então, querido, se Jesus é a verdadeira luz do mundo, nós cristãos, eu e você, somos a luz de Cristo aqui nessa terra. Por quê? Por causa da aliança que temos com ele. E um exemplo disso, para você ficar bem entendido, acerca de hoje, é a relação entre o Sol e a Lua. O Sol é quem possui o quê? A luz. Mas a Lua brilha por quê? Porque reflete a luz do Sol. E por ela, querido, não ter luz, só é possível vê-la quando ela é de alguma forma o quê? Refletida pela luz do Sol. E da mesma forma, querido, os cristãos, eu e você, somos luz, por quê? Porque refletem a verdadeira luz do mundo que é Jesus. Então, querido, quando Cristo diz aos seus seguidores, vós sois a luz do mundo, Jesus nos ensina que os cristãos são os instrumentos que Deus usa aqui nessa terra. Para quê? Para propagar a luz da salvação em Cristo Jesus,
diante de um mundo como esse que está em trevas. E é muito importante nós termos esse tipo de conhecimento. Que conhecimento, irmão Gilson, que a luz de Cristo em nós não pode ser escondida e nem apagada. Então nós temos que levar isso no nosso coração. Nós somos luz de Cristo aqui nessa terra, e essa luz ela não pode ser escondida e nem apagada nas nossas vidas. Jesus não apenas diz que os crentes, vós sois a luz do mundo, ele também nos diz, a luz que nós recebemos deve brilhar diante dos homens. Isso é que o Senhor diz para a minha vida, isso é que o Senhor diz para a sua vida. E isso, querido, é inevitável na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma, querido, como o sol, ele brilha, aquece, e ninguém pode ficar longe da luz do sol. Uma cidade construída sobre uma colina seja invisível. Não tem como acontecer isso. E aí Jesus nos diz também, querido, em Mateus 5,14, que não faz sentido alguém acender o quê? Uma lâmpada e deixá-la o quê? Escondida. Mas sino velado, o Senhor diz, para quê? Para a luz a todos que estão na casa, para iluminar todos que estão dentro de uma casa. Portanto, querido, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é fazer o quê? É iluminar todo o ambiente por onde ela está. A função do cristão como luz de Cristo é fazer essa luz brilhar diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as nossas boas obras através de Jesus Cristo, como nos fala em Mateus 5,16. Mas esse ponto, querido, há uma verdade fundamental que nós precisamos aprender e não nos esquecermos, e que deve ser compreendida nas nossas vidas. As boas obras daqueles que são luz de Cristo e que devem ser vistas pelos homens jamais pode significar honra e glória para nós mesmos. Como já foi dito, querido, o verdadeiro cristão tem que entender que sem Cristo ele não pode brilhar. Esse tem que ser o meu entendimento, esse tem que ser o seu entendimento. Sem Cristo, nós não podemos brilhar. E quando o crente ele tem esse verdadeiro entendimento, ele não tem dificuldade em compreender e aceitar que a finalidade dessas boas obras e que toda a glória seja dada ao Senhor. A finalidade das minhas boas obras e das suas boas obras aqui nessa terra é para que o nome do Senhor seja glorificado. E foi por isso, querido, que Jesus nos disse em Mateus 5,16, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Mas ele diz para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Então, a minha boa obra, a sua boa obra aqui nessa terra é para glorificar o nome do Senhor que está nos céus. E um grande exemplo disso, querido, do que falamos aqui, é o profeta João Batista, que o próprio Jesus testificou dele dizendo, Lucas 7,28, depois você lê na sua Bíblia, que João Batista foi o maior homem nascido de uma mulher. Isso mesmo, foi isso que o Senhor falou acerca de João Batista em Lucas 7,28, que João Batista foi o maior homem nascido de uma mulher. Mas João Batista, querido, sabia que ele não era luz, mas sim que havia sido o quê? Chamado para testificar a verdadeira luz que é Jesus. Por isso, ele não teve dificuldade em dizer, conforme nos diz em João 3, capítulo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E é isso, querido, que temos de carregar em nossos corações. O que, irmão Gilson? Que o Senhor cresça, que nós sejamos diminuídos diante dele. Amém? Porque toda glória, querido, toda honra, todo louvor e toda adoração pertence a ele e é dele. Amém, querido? Então, querido, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você, querido, nesse dia de hoje. Então, aí onde você estiver,
Curve a sua cabeça, querido, que nós vamos orar para quê? Para que essa palavra seja firmada nos nossos corações e crie morada, para que nós venhamos a pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas acerca da luz do mundo. Amém? Então curva aí, querida, a sua cabeça que nós vamos orar. Meu Senhor da glória, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra abençoada e abençoadora desse dia de hoje acerca da luz do mundo. Ficou bem entendido, Pai amado, em nossos corações, que a luz do mundo é a Ti, Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, mas que nós refletimos essa luz aqui na terra, Pai. E que essa luz, ela não pode ficar escondida, que essa luz, ela não pode ficar apagada. Que os Teus filhos, Pai amado, possam ter recebido essa palavra em seus corações nesse dia de hoje. E que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil. Que receba, Pai amado, essa semente da palavra. E essa semente da palavra se multiplique na vida dos seus filhos a 100 por 1, querido. Que essa palavra também, Pai amado, não fique no campo da audição das nossas vidas e que ela venha ficar no campo da prática, para que nós possamos pô-la, Pai amado, em ação, em evidência, em todos os dias das nossas vidas. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido como um divisor de águas na vida dos seus queridos e queridas. E que seja a palavra, Pai amado, que os Teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje acerca da luz do mundo, que é Tu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso e que pode todas as coisas. É o que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, se você puder, você diga bem: amado, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje acerca da luz do mundo? Querida, essa palavra edificou muito a minha vida. Essa palavra agregou valor para o meu crescimento espiritual. Essa palavra me deu o verdadeiro entendimento que o Senhor é a luz do mundo, mas eu sou o reflexo dessa luz aqui nesse mundo de trevas. E ficou bem entendido para mim que essa luz que brilha em mim de Jesus, ela não pode ficar escondida e nem pode ficar apagada. Espero que você tenha tido esse entendimento também, querido. E o Senhor, Ele se agrada muito que você está aí até esse momento, buscando conhecimento, aprimoramento da palavra dEle. Para quê? Para aplicar na sua vida, no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E o Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa tua atitude. Então, querido, não falte todos os domingos, precisamente, quando você receber esse link do estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, compartilha, querido, com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas, querido, sejam abençoadas, como nós fomos abençoados hoje aqui também, com esse estudo acerca da luz do mundo. Amém? E hoje nós te esperamos ali na Adma, em Anchieta, na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado e eu não tenho sombra de dúvida, querido, que tem uma palavra do Senhor te aguardando ali na Adma para fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha um dia, uma semana, um mês abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.